belong to me, and I am not alone. When I taste what your body give for me, when I hear your prayer in dark Gethsemane, then I know you will remember me. Remember me. Oh Lord, remember me. Remember me. Ó querido bom Jesus, para ouvir-te aqui estamos. Guia-nos por tua luz e que somente a ti sigamos. Ilumina nossas mentes, dá-nos corações ardentes. Sob esta palavra de um hino de nosso cancioneiro, o hino número 30, que tem como título Ó querido bom Jesus, eu saúdo a você neste culto online, neste primeiro domingo da Quaresma e também neste culto em que celebraremos o Dia Mundial de Oração. O Dia Mundial da Oração, na verdade, é celebrado sempre na primeira sexta-feira do mês de março de cada ano. Portanto, na última sexta-feira foi de fato o Dia Mundial da Oração. Então, este culto é um culto que celebra esta data de referência. O Dia Mundial de Oração é um movimento que reúne mulheres cristãs de todo o mundo e de muitas tradições cristãs, para que as comunidades observem um dia comum de oração no ano. Isso não quer dizer que em outros momentos não estejamos orando com outros, com irmãos e irmãs no mundo todo. Porém, o Dia Mundial de Oração é um dia de grande irradiação, um dia de grande irmanação para orarmos juntas e juntos. Em 170 países, o Dia Mundial de Oração é celebrado. É também uma celebração ecumênica. Como eu dizia, reúne mulheres cristãs, estas que protagonizam e criaram o Dia Mundial de Oração, e reúne comunidades de muitas tradições cristãs em todo o mundo. Nesse dia e, portanto, neste culto, nós acabamos lembrando que existem tantos outros países no mundo, com suas culturas e costumes. Neste ano de 2022, esta data se torna muito importante, porque nós estamos neste início de Quaresma, num estado de guerra em todo o planeta Terra. Portanto, pensar em outros países e culturas, trazê-los aos nossos corações, ao nosso orar, se faz muito importante. O tema deste culto é a promessa de Deus de que, se aliançarmos orações e ações, poderemos trazer ao mundo sinais de justiça aquela que provém do pleno e absoluto juiz de amor que é o nosso Deus, o juiz verdadeiramente justo para com o mundo. Oramos neste culto em favor da paz e no tempo da Quaresma em que esperamos pelas ressurreições necessárias.
pessoas reunidas e reunidos. Algumas pessoas no culto na igreja, outras pessoas em suas casas, celebrando o culto online. Estamos então reunidas e reunidos em nome de Deus, que é Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus disse ao seu povo para cuidar das pessoas e do lugar onde vivem. Frequentemente, deixamos de cuidar do nosso mundo e do povo de Deus. Como uma viúva esquecida e preterida na sociedade e marginalizada na sociedade, por vezes é o próprio povo de Deus. Por vezes nós mesmos assim procedemos entre nós. Por isso, nós confessamos a Deus os nossos pecados em oração. Misericordioso Deus, estamos cientes de que muito do sofrimento que irmãs e irmãos em todo o mundo enfrentam é resultado do pecado humano. Reconhecemos isso e lamentamos que, como país ou como comunidade, muitas vezes nos colocamos em primeiro lugar. Muita gente neste mundo, nesse momento, clama por paz e justiça. Mas nós confessamos que muitas vezes falhamos em amar e falhamos em construir paz e justiça nesse mundo. Nós não amamos nem nossos vizinhos, como nos ensinaste. Às vezes, nem mesmo nos amamos. Por tudo isso, Deus de bondade, perdoa-nos. Porque, assim como o chão em que pisamos, por vezes é áspero, porém encontramos também maciez em nosso caminho, também nós somos simultaneamente justos e pecadores, pessoas justificadas em teu amor, porém muitas vezes pecadoras em nossas ações, em nossos pensamentos e em nossas omissões. Agradecemos neste início de Quaresma a Jesus por seu sacrifício na cruz, a partir do qual somos perdoadas e perdoados. Tudo o que pesa em nós, em nome deste Cristo Jesus, é que confessamos. Amém. Nosso Deus, em sua misericórdia infinita e em sua justiça, com letras maiúsculas, nos ajuda a entendermos o seu chamado ao arrependimento, mas também nos auxilia a nos levantarmos sempre e recomeçarmos. Por isso, nós agradecemos a Deus pelo perdão recebido, pela graça concedida e pelo acolhimento que nossa pequenina fé sempre tem no coração de Deus. Nós queremos orar em gratidão a Deus. Como ação de graças também neste momento, segue a nossa oração. Deus, do passado, presente e futuro, nós te agradecemos por nos amar com fidelidade e de maneira única e sempre justa. Tu nos amaste antes de sabermos qualquer coisa sobre ti. Tu te preocupaste conosco em todos os momentos da nossa vida. Tu conheces os nossos pensamentos mais profundos, nossas maiores esperanças e nossos maiores medos. Tu conheces, ó Deus, o melhor e o pior em nós. E ainda assim tu nos ama. Obrigada por isso e obrigada por nunca nos deixares ir de mãos vazias. Obrigado pelos planos e promessas que fazes a nós, que nos dão esperança para hoje e para amanhã.
Deus de nosso passado, de nosso presente e de nosso futuro, receba a nossa gratidão profunda e nosso louvor por todas as graças recebidas. Este louvor que oferecemos em nome de Jesus. Amém. A seguir, iremos receber a palavra de Deus, esta que habita em nossos corações, mas que precisa sempre ser nutrida, regada, realimentada. Que a palavra de Deus neste culto do Dia Mundial de Oração possa nos fazer perseverar e esperançar sempre. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pela azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Neste culto em que estamos a celebrar a data de referência do Dia Mundial de Oração, neste culto em que refletimos sobre a importância da oração, essa junção de tantas mentes e corações na direção de Deus, pedindo por paz e justiça para o nosso mundo, nós compartilhamos o texto bíblico que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 18, os versículos 1 a 8. Este texto é uma parábola de Jesus Cristo e que nos traz um importante ensinamento neste culto do Dia Mundial de Oração. Passo a ler. A viúva e o juiz. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me,
e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem virá, será que vai encontrar fé na terra? Até aqui a palavra bíblica, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Esta metáfora que acabamos de compartilhar é rica em tantas figuras. A primeira delas que quero acentuar é da associação entre a viúva e o próprio povo de Deus. A viúva é aquela que pedia e gritava por socorro dia e noite, também como o povo de Deus em situações de sofrimento, em situações de injustiça, quando falta a paz e as condições para viver. Uma viúva, aliás, no tempo de Jesus, era uma pessoa bastante desprovida de direitos. Era uma mulher bastante colocada à margem da sociedade. Uma viúva perdia, com a viuvez, com o estado de viuvez, perdia inclusive muitos de seus direitos cidadãos, perdendo inclusive o direito à terra, a produzir a partir daquele lugar ou da terra que lhe pertencia, a não ser que ela encontrasse alguém, um outro homem, da família de seu esposo, ou alguém próximo do parentesco, que a assumisse, ela se tornava uma pessoa bastante segregada na sociedade. Voltamos à associação do povo de Deus. Quer me parecer que quando Jesus conta esta parábola, ao associar a viúva com o povo de Deus, ele está percebendo que o povo que seguia ao seu projeto de vida, de justiça e de paz, também se encontrava um tanto segregado na estrutura social do seu tempo. Jesus, ao contar esta parábola, acusa esta situação em relação ao seu povo. Aqueles que são o povo de Deus, muitas vezes alcançam uma situação similar à da viúva, ficando então rejeitados, à margem, preteridos na sociedade, na estrutura social da época. Quer me parecer que o povo passava por aflições, e exatamente por ser de Deus, por seguir a Jesus Cristo. A outra figura que nós temos é a do próprio juiz. Este juiz que não temia a ninguém, não temia a Deus e também não respeitava ninguém. Um juiz que em muitas traduções desse texto bíblico é chamado de iníquo, injusto. E que coisa mais contraditória do que um juiz injusto? Aquele que é um ente garantidor de direitos e de justiça, ser injusto, não temer ninguém, não atender quem pede justiça.
Porém, aquela mulher confronta este juiz. Confronta, pedindo ajuda e insistindo no seu direito. Qual é o paralelo do juiz com o próprio Deus? Jesus diz que Deus é muito diferente, que a qualidade da justiça divina não tarda e que Deus sempre julga a favor do seu povo e faz isso bem depressa. Então quer nos parecer que aqui não há uma associação direta, porém um contraponto. A justiça terrena, a justiça humana é falha, tarda em atender, porém a justiça divina é plena e abundante. Mas Jesus também lança ao final da parábola uma pergunta de juízo. Mas quando o Filho do Homem, o juiz perfeito, o juiz pacifista e realmente justo, vier, encontrará fé na terra? Ele é aceito nesta sua absoluta grandeza? Dados os paralelos, vamos ao cerne da parábola. É muito curioso que algumas traduções dizem, quando o juiz diz: se eu não fizer o que essa viúva me pede, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. Em algumas traduções a gente percebe que o juiz estava até mesmo com medo, temeroso do que esta mulher pudesse fazer. O acabar comigo é algo muito próximo de que esta mulher estava prestes a interferir na integridade física do juiz. E se ela não parar de me amolar, pode até acabar comigo. Então havia uma insistência, uma perseverança e uma esperança clara, evidente, de que o direito dela precisava ser assegurado. Se este juiz estava ao ponto de temer por sua integridade física, ela estava bastante obstinada. Havia perseverança e obstinação, o que é algo muito importante exatamente para a fé. É algo muito importante também para o povo de Deus, que certamente naquele momento já vinha deixando de aderir ao projeto que Jesus trazia para a sociedade da época, para o mundo, enfim. Então, o cerne da parábola é este movimento de reconhecimento dos seus direitos, de obstinação e perseverança numa esperança que não cessa. Porém, no início da parábola, Jesus diz acerca de que é que ele está ensinando ao contar esta parábola da viúva e do juiz injusto. Jesus queria ensinar ao seu grupo mais próximo de discípulos e discípulas o quanto deviam reunir oração e ação. Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ou seja, orar e agir. Ação e oração em conjunto nos levam ao cumprimento das causas justas, ao cumprimento dos direitos, ao alcance daquilo no que perseveramos. A oração ilumina e a ação faz acontecer. Esta é também uma oportunidade de percebermos que sim, que a oração em si mesma, em si mesmada e fechada em si mesma, não alcança seus propósitos. Jesus sempre ensinou as duas coisas em harmonia, em equilíbrio, em retroalimentação: oração e ação. Por isso também, como comunidade, como uma porção do povo de Deus, podemos nos orientar por esta parábola. Devemos nos orientar como discípulos e discípulas de que devemos reunir ações
pela mudança das estruturas que desejarmos ou vermos como não condizentes ao que Deus deseja para o mundo, e também, em continuidade, orarmos. Esta mensagem é muito fundamental no Dia Mundial de Oração. Nunca se fala de oração como algo fechado, como algo inerte, como algo também que destina somente a Deus a resolução de todas as coisas. Há quem fantasiosamente acredita desta forma na oração. A oração é um reflexo profundo da fé. É dirigirmos os nossos pensamentos, nossos clamores e nossas vozes a Deus. Mas também, em nossa estrutura, em nossa vida cotidiana, estarmos deixando esta oração se transformar em vida. Vida que é oração. E oração que ilumina a nossa vida. Esta é a mensagem que podemos guardar e que devemos refletir nela neste culto do Dia Mundial de Oração. Repito e lhe convido a ler e meditar neste texto lido de Lucas 18, os versículos 1 a 8. Que quando o Filho do Homem vier plenamente, encontre muito mais fé na terra. Amém. Quando se abate a esperança, Ele se achega e nos fala: olha tua irmã que caminha e luta buscando um mundo melhor. Vê teu irmão engajado que transforma a vida com sangue e suor. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Quando se abate a esperança, Ele se achega e nos fala: vai procurar tua irmã para juntar-se a ela no esforço da paz. E a teu irmão vai unir-te na luta da vida que o mundo refaz. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Quando se abate a esperança, Ele se achega e nos fala: vem junto a mim, continuem, permaneçam firmes, que firme estarei. Fiquem comigo na luta, que força e vitória lhes concederei. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. A palavra de Deus, ouvida e meditada, traz paz ao nosso coração. Esta paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano e que guarda as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. A partir da palavra que ouvimos, que recebemos, a confissão de nossa fé se torna animada, reanimada e fortalecida. A confissão de fé
inclusive nos une como Igreja Universal de Deus. Nos unimos a partir de nossa confissão de fé com todas as pessoas cristãs nesse mundo que também confessam a sua fé no Deus triuno. Assim sendo, confessemos a Deus com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Antes de nos dirigirmos a Deus para a nossa oração geral da Igreja, a oração de intercessões, temos alguns avisos. Como dito, nós iniciamos o tempo da Quaresma. Estaremos em nossa comunidade ensaiando hinos para o culto da Páscoa. Portanto, todas aquelas pessoas que se sentirem motivadas a participar do grupo de canto, nesse momento empenhado em ensaiar e preparar hinos para o domingo de Páscoa, essas pessoas estão convidadas. Também o culto das crianças acontece presencialmente na igreja e em todo o domingo, cultos na Igreja da Paz, no bairro Serra, cultos presenciais na igreja às 10 horas da manhã. As ofertas deste culto, neste primeiro domingo da Quaresma, são destinados ao Sínodo Sudeste, e o Sínodo, por sua vez, sustenta os grupos e coordenações de trabalhos específicos. Nós temos vários grupos, várias comissões, coordenações, com várias frentes de trabalho em nossa regional, em nosso sínodo. Então, as ofertas neste domingo vão para esse trabalho. As ofertas podem ser destinadas à comunidade através do Pix ou da conta bancária que nós disponibilizamos. Também a comunidade, neste tempo de Quaresma, faz o seu apelo a você, membro da comunidade, para que coloque em ordem a sua contribuição com a comunidade, com os nossos trabalhos, e isso se faz muito importante. Há várias frentes de trabalho também em nossa comunidade que precisam ser sustentadas. O tempo da Quaresma é um tempo sensível de visitações, de cuidados e de espera pela Páscoa. Então, conclamamos que, em fé, com gratidão e com compromisso com a comunidade, você contribua para que o nosso trabalho continue. E assim encaminhamos a oração final, oração de intercessão. Santo e amado Deus, não podemos deixar neste culto, que referencia o Dia Mundial de Oração, não podemos deixar de orar por paz e justiça. Vemos, percebemos e sentimos a guerra em nosso planeta, e isso nos desacomoda, isso nos assusta, isso nos faz temerosas e temerosos diante da caminhada do mundo. Por isso oramos por paz, aquela que casa e beija a justiça, aquela que somente acontece diante e com justiça. Por essa paz é que nós te pedimos, e por essa paz é que pedimos a tua força para trabalhar. Tu que és
um juiz pleno de justiça e de amor. A Ti nos dirigimos, para que possamos ser instrumentos Teus de construção de paz neste mundo. Oramos também por todas as pessoas que têm fome, que não têm o suficiente para viver com dignidade, para que possam encontrar generosidade em suas vidas através de nós. Oramos por todas as pessoas que sofrem abusos de alguma forma em seus locais de moradia, em seus locais de estudo ou de trabalho, não sendo estes locais de segurança, mas de medo. Para que essas pessoas possam ser fortalecidas e libertadas de todo e qualquer abusador e também do medo. Em Tua misericórdia é que nós pedimos. Pedimos também e colocamos em Teus braços todas as situações de dor e de sofrimento tão presentes neste mundo. A oração do Pai Nosso é oração ecumênica. É a nossa voz reunida, a voz de tantos irmãos e irmãs, pedindo, clamando para a cessação de sofrimentos. Neste culto, portanto, nós oramos o Pai Nosso em sua versão ecumênica. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, faça de nós instrumentos da Tua paz. Onde há ódio, que levemos o amor. Onde há ofensa, que levemos o perdão. Onde há discórdia, que levemos a união. Onde há dúvida, que levemos a fé. Onde há erro, que levemos a verdade. Onde há desespero, que levemos a esperança. Que possamos compreender antes do que sermos compreendidos. Amar antes do que sermos pessoas amadas. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que o Senhor assim te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tendo misericórdia de ti, e sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos em paz, orando e agindo, orando e não esmorecendo, em esperança e amor, em nome de Deus, nossa Mãe e nosso Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Que a luz de Cristo brilhe através de nós.